Mais um episódio do Que Não Fazerem Vendas na Vesa TV, 17º episódio, segunda temporada, e eu mais uma vez aqui com ele, o incrível, o inoxidável Luiz Schmidt. Boa tarde, boa noite, Luiz. Meu Deus, mas eu me senti naqueles programas do Sérgio Malandro, mano, minha entrada, que da hora. Que gostoso, Hugo, 17 episódios da segunda temporada. Cara, tá passando de um jeito que a gente nem tá vendo, mas é tão gostoso. É gostoso também receber o feedback da galera que tá vendo isso daqui, tá consumindo esse conteúdo. Tá sendo uma experiência incrível pra mim, pra você e pra vocês que estão vendo aí. Eu espero que esteja sendo também. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Veja, o Que Não Fazerem Vendas já tá na segunda temporada. Pra você que tá chegando agora, a primeira temporada teve episódios pequenininhos de 15 minutos. Já na segunda temporada estamos fazendo episódios de 1 hora com convidados, fora os aulões também que nós estamos fazendo, né, Luiz? Tá bom demais, cara, esse aulão. Olha, é conteúdo daquele que você pega o caderno e escreve. Não é, e a gente não tá falando pra se engrandecer, não, porque a gente tá entregando de graça pra você, mas se você não pegar o caderninho e não escrever, talvez isso passe batido. O que a gente quer é que você use, aplique, e a gente quer o feedback. Cara, isso mudou a minha vida. É por isso que a gente tá aqui. É isso aí. E estamos aqui na Vesa TV, sim, vesatv.com.br. Nossos episódios inéditos saem a todas as terças-feiras, às 21h45. 21h30? 21h30, 21h30, todas as terças-feiras os episódios inéditos. Depois existem várias reprises na Vesa TV. Claro que você pode acompanhar a gente também no canal do YouTube da Vesa TV. É só entrar lá, dentre as playlists tem a playlist do Que Não Fazerem Vendas e você pode maratonar tanto a primeira quanto a segunda temporada do Que Não Fazerem Vendas também no YouTube. E temos também redes sociais, né, Luiz? Onde é que se encontra Luiz Schmidt nas redes sociais? Você me encontra lá no Instagram, é @Luiz Schmidt. Você que tá no Spotify é Luiz com Z, que é aquele Luiz bom mesmo, aquele bom. É Schmidt, SCHIMITD. Isso, @Luiz Schmidt, você me encontra lá no Instagram. E no Instagram toda quinta-feira tem caixinha de perguntas. E você pode participar, mandando a sua pergunta pra gente aqui. A sua pergunta vai ser tratada em um programa especial. É isso aí. Você me encontra principalmente no LinkedIn, para esses assuntos de vendas, marketing, omnichannel que a gente tem tratado aqui, como Hugo Palestrando. Sim, Hugo Palestrando no LinkedIn. E, é claro, estou presente também como Hugo Palestrando no Instagram. Você falou estragão, agora eu tô estragão na cabeça. E no Instagram também, certo? Uma novidade interessante, você entrando nas nossas playlists agora, lá na Vesa TV tem a playlist do nosso programa. Todas as nossas thumbnails, aquela imagenzinha, agora está saindo com o tema do programa, o que ajuda bastante você na hora de selecionar ali qual que você vai mandar para a tua equipe de vendas. Então essa thumb te ajuda muito, a gente está revisando todos os episódios anteriores também, o time da Vesa está ajudando demais a gente nisso, e a gente está fazendo isso para servir cada vez melhor a você que está assistindo a gente. É isso aí, para ser um acervo realmente importante ali para o dia a dia de vendas, né? Para a utilização. A gente fala, use na sua reunião de vendas, pega os de 15 minutos para as reuniões pequenas, de 1 hora, de repente, para um evento aí maior que você tem com o seu time, e vai ser um prazer dar feedback para vocês. Lembrando que muita empresa fechou seu quarter agora, né? Então é o momento de pensar nos quarters próximos que estão chegando. Esse é o momento de você pegar o link e fazer aquela reunião com todo mundo e falar, pessoal, olha só, vamos olhar o que a gente fez aqui de errado, vamos estudar com essa galera para planejar os nossos próximos quarters. E se precisar da gente para uma palestra ou uma consultoria na tua empresa, conte com a gente, porque a gente está aqui disponível para isso. É isso aí, estamos disponíveis para ir para a sua empresa e fazer uma bagunça boa, mas com muito conteúdo, com muito aprendizado e com muito envolvimento com o teu time. Certo? Mas sem muitas delongas, nós temos aqui um convidado. Por favor, Luiz, apresente essa pessoa incrível que estará com a gente aqui hoje. Olha, gostoso de você viver alguns anos a mais na sua vida é porque você vai criando amigos e vendo a trajetória dessas pessoas e tendo muito orgulho de poder trazer e estar convivendo com essas pessoas, às vezes de longe, às vezes mais de perto. Mas sabe aquele amigo que trabalhou com você em um dos seus primeiros trabalhos e você olha e fala, caramba, que orgulho daquela pessoa. Hoje eu tenho a experiência, a grande felicidade de trazer aqui um amigo pessoal, mas não é só por ele ser meu amigo que ele tá aqui. O cara é fera demais. É fera porque já era, na época que eu vou contar um pouquinho da história, na época que a gente trabalhava juntos, lá no call center da Schneider Electric. A gente trabalhava junto e eu ali tentando pensar só em fazer a faculdade, o cara tava construindo casa, o cara tava fazendo outras coisas. Então, só pra gente poder fazer uma introdução também, da mesma forma que eu fui introduzido aqui, o máximo, o inoxidável, o Cristiano Nazaro. Por favor, Cris, seja muito bem-vindo. Apareça aqui pra galera conhecer você, por gentileza.
Aê, muito Ah, bem. que honra. Faço as minhas tuas palavras. Um prazer estar aqui com vocês. E longe disso, meu sonho é ser um Luiz futuramente. Olha Que Que só. seja um isso, Luiz, que irmão. seja um Hugo. Mas agradeço pelo convite, de verdade, de coração. Obrigado. E estamos juntos aí há muito tempo, né? A gente tem uma caminhada aí juntos já fazem décadas. Então, Olha Sim. mais só, uma olha vez, só, que obrigado legal. pelo convite. Só para você conhecer o Cris, ele é hoje um gerente de canais Schneider Electric, responsável por América do Sul, México, América Central, toda a América Central. Então você imagina o seguinte, cara, o cara tá aqui, mas ele tá falando com gente da América Central para baixo, tem galera que fica subordinada a ele. Então você imagina o quanto de responsabilidade tem sobre ele. Mas muito mais do que isso, eu conheço ele há mais de 20 anos, Cris, sabia? Mais de 20 anos, cara, que a gente se conhece, que a gente trabalhou juntos, que a gente sonhou juntos e traçava metas ali, dividindo os sonhos. Graças a Deus hoje, parte desses sonhos, nós falamos das nossas conquistas, mas que a gente sabe que é muito pouco ainda dentro do que a gente vai conquistar. Só que uma das maiores conquistas que ele teve foi namorar uma moça que trabalhava com a gente, que era a mais bonita do departamento, e ele se casou com ela. E aí hoje todo Muito mundo bom, fala, cara, ele é o marido da Samantha, meu Deus do muito céu, bom. o cara é muito bom. Um beijo, Sá, também, que você e a sua família sejam sempre muito felizes e abençoados. Com certeza a maior conquista da vida dele, e além das duas filhas maravilhosas da família linda que ele construiu. Cris, seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo. A gente vai dar uns momentos para você falar um pouquinho a respeito da tua história e como você chegou a esse canal de gerente de contas e sim, falar um pouco da tua trajetória aí para a gente começar as nossas perguntas. Antes de mais nada, acho que é super interessante, Lu, a gente comentar que eu não tenho dúvida que grande parte do nosso êxito e da nossa trajetória pessoal e profissional, ela está muito ligada àquele grupo que nós iniciamos, como você mesmo falou, no call center da Schneider Electric. Pessoas com vontade de ser ou de fazer ou de aprender. Eu acho que é uma coisa super interessante. Acho que o antes de fazer a gente precisa se preocupar em entender e aprender para executar de uma maneira melhor. E eu não tenho dúvida que independente de como eu estou, você e o nosso grupo, né, aquele nosso ecossistema de amigos, o sucesso veio exatamente da gente ter pessoas boas, pessoas com visão, pessoas com vontade de aprender, outras pessoas com vontade de compartilhar, e eu não tenho dúvida, eu tenho só a agradecer a você, porque aprendi muito contigo, e eu não estou sendo demagogo, é verdade isso, e os nossos pares. Eu acho que cada um contribuiu de uma maneira espetacular para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Tanto pessoalmente falando, como profissionalmente. O conteúdo gerado daquela galera até hoje nos alimenta. Como você, o que você está executando agora, espalhando um pouco do seu conhecimento e o conhecimento da tua rede com os telespectadores. Então, poxa, primeiramente eu gostaria de agradecer e parabenizar desde aquela época essa nossa rede que nós temos de amigo. Bom, como você comentou, eu me chamo Cristiano Nazaro, eu sou um profissional de vendas há praticamente 24 anos. Hoje eu estou como responsável pela estratégia de negócio, né, o GTM, o Go to Market, de parceiros para a América do Sul, México e América Central. Porém, sou oriundo, sim, do call center, com muito orgulho. Isso me deu uma base muito forte na Schneider Electric. Depois tive a oportunidade de participar do time de orçamentos, vendas externas, depois vendas internas, depois externas, até galgar posições como supervisor de vendas, a coordenação e hoje atuando como líder, né, como gerente do GTM de canais parceiros para a região que você comentou. Show, bela trajetória. Obrigado. Muito bom. Obrigado pelo detalhe de falar da minha família, sim. Como o Luiz comentou, eu conheci a Samantha na Schneider e hoje nós constituímos uma família muito bonita, a qual faz parte a Alice, que hoje tem 8 anos de idade, e a Isabela, que tem 12 anos de idade. Então, na verdade, eu acho que é o maior de tudo que eu construí na minha vida, é o maior patrimônio e a minha maior riqueza.
Com certeza. Falamos junto até. É muito bom. Parabéns, meu irmão. Parabéns demais. Ô, Cris, e o tema que a gente vai tratar aqui, basicamente, a gente sabe que vender serviços, e boa parte das empresas que contratam a gente para consultoria são empresas de serviço, porque não é fácil. É isso aí. Você prospectar, você conseguir gerar valor para o teu cliente, você conseguir entregar esse valor na ponta. Sim. Então, é sempre uma dificuldade. E aí aqui a gente está trazendo o Cris justamente para você entender a dimensão, que às vezes o tamanho da tua empresa, você não consegue ter noção da dimensão que é fazer uma venda de serviço enterprise. Enterprise que a gente fala são vendas de grandes valores. Então, o que eu quero trazer aqui nessa visão e perguntar para você, Cris, é o seguinte. Quais são as principais dificuldades que você seleciona que ficam mais evidentes para vender serviços enterprise? Você que já está nesse mercado há muitos anos, você que sabe bem sobre isso, se você pudesse falar para alguém que está começando agora uma empresa com muito menos faturamento, o que você falaria que ela vai enfrentar nesse caminho? Eu acho que o primeiro de tudo, né, é a questão da construção, né, de um tripé. Eu acho que é a maior dificuldade. E esse tripé, nada mais, nada menos, é do que você construir, né, uma metodologia baseado na segurança, em tecnologia e soft skill, né, para que esses profissionais de vendas tenham a melhor forma de atuação dentro da ocasião e do evento. Então, se você fugir muito desse tripé, eu não tenho dúvida que futuramente pode ser que você tenha riscos, tanto atrelado à pessoa física como à jurídica. Então, a segurança, tecnologia e os soft skills na construção desse time são sine qua non. É algo que não é negociável. Precisamos ter. E é um dos pilares para a construção de um ecossistema de serviço, na minha opinião. E puxando aí dessa tua explicação, qual seria a principal soft skill que você entende que é importante para uma venda enterprise? Porque quando a gente fala de uma venda de pequeno valor, a gente sabe que às vezes o conhecimento técnico, a habilidade de comunicação, elas são importantes, mas para fazer uma venda enterprise, quais seriam as soft skills que mais impactam o final? Eu acredito que, primeiro, uma vez que a gente está lidando com pessoas e costumeiramente de grandes organizações, eu acho que o fator de empatia e de resiliência são fatores primordiais para a execução, né, e as tratativas em um ambiente de grandes corporações. Porque a habilidade a empresa vai prover, né? Mas dentro de uma proposta de valor que é desenvolver estes soft skills, o profissional precisa ter para que ele consiga fazer um rapport, sentir a dor do outro, entender a real necessidade do outro para propor uma melhor solução, viabilizando a questão custo, necessidade, benefício. Então, saber lidar, né, no meu entendimento, saber lidar com um ambiente de pressão com mais segurança e ser capaz de fazer o processo funcionar, ou seja, ter essa resiliência entre o balanço da resiliência ao estresse, são habilidades primordiais, principalmente para quem está no segmento de serviços. Olha só. E isso, você vê alguma diferença, porque você fala com pessoas de nacionalidades diferentes. Tem diferença entre nações, ou seja, do brasileiro para o mexicano, do mexicano para o peruano, por exemplo, sei lá. Tem diferença entre eles, assim, do ponto de vista de resiliência, do ponto de vista de empatia, você vê alguma diferença? Não. Eu acredito que, e aí talvez isso saia até do horizonte de serviços, né? E entretanto, o serviço um pouco mais latente, porque quando você vai vender uma proposta de serviços, a gente entra numa esfera diferente, Luiz. A gente entra exatamente porque não são todas as empresas que estão acostumadas a
a fazer o serviço, né, ou pelo menos o ciclo de serviço, da maneira mais correta, que é você trabalhar no preditivo, depois no preventivo, antes de atuar no corretivo. E costumeiramente, nós da Services, pelo menos na nossa cultura latina, a gente busca uma solução somente no corretivo. E no corretivo, a gente está falando já de uma perda, né, de valor que está acontecendo ali por conta da inoperabilidade de um sistema. Então, por isso que empatia e resiliência, independente se Brasil, na América do Sul, no México ou na América Central, são os pontos estratégicos para que a gente consiga entrar, como eu comentei, naquele rapport, entender a dor, mostrar que estamos preocupados com este processo, para que a gente consiga agir e montar um plano de ação para aquela indústria. Então, assim, independente da região, eu acredito que a empatia e a resiliência, né, e essa habilidade de resiliência, ela é fundamental para você construir uma relação de confiança e gerar negócio. É incrível o que você está trazendo, Cris, porque assim, né? Essas são coisas que a gente fala, e a gente fala, né? Empatia e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Porque efetivamente, e tem até ou seja, dos conteúdos que a gente faz, tem uma frase que eu gosto muito, que empatia é eu me colocar no meu lugar para respeitar o seu lugar. Né? Então a empatia é eu justamente não podendo sentir o que você sente, sentir os dramas que você tem, as dificuldades pelas quais você passa, eu tenho que justamente me colocar no meu lugar para entender que mesmo não sentindo o que você passa, eu preciso ter uma conexão com você. Né? Quando a gente fala em comunicação, a gente fala o seguinte, que comunicação não é só falar. Tem muito vendedor, muita vendedora que acha que comunicação é uma capacidade de argumentação. Sim. Isso é um pedaço da comunicação. O resto da comunicação, o resto, talvez a maior parte da comunicação é ouvir bem, compreender bem, ter escutativa, ter estado presente. E aí, então eu queria só aprofundar um pouco nisso que você trouxe, né? Hoje, então você, dentro dos teus times, das pessoas que chegam, eu acredito muito que você tenha duas grandes ocupações aí. Uma é a ocupação de perceber quando se contrata que essas soft skills já estejam minimamente presentes e desenvolver as pessoas para que elas possam ficar cada vez melhores nesse sentido, pegando somente essa questão que você trouxe da empatia e da resiliência. Faz sentido? Como é que você lida com isso no dia a dia? Não, total. Porque, veja bem, se a gente sai um pouco, né, do horizonte de uma venda corretiva, e a gente trabalha na preditiva e na preventiva, a gente está trabalhando sobre um sistema de operação consultivo. Perfeito. Né? Porque eu estou vendendo algo que o cliente na ponta, falando de uma maneira muito simplista, talvez ele precise. Ok. Talvez ele necessite. Né? Então, é por isso que a gente tem a base, né, de trabalhar muito bem esta questão. E quando você está fazendo uma contratação, você entender que este colaborador ele já tem parte desses soft skills, porque a habilidade técnica é muito fácil para a gente formar. Sim, senhor. E é por isso que é muito relevante. Quando a gente está fazendo, né, como você comentou, uma contratação, né, trazendo uma pessoa para o time, é primordial que a gente perceba essa facilidade ou esta habilidade, mesmo que não tenha, do desenvolvimento do soft skill. É incrível, né? Primordial. Porque a habilidade técnica mesmo, quando a gente fala de serviço, não sendo tão simples, só para entrar em detalhes, hoje para você
formar um profissional, que é uma das dificuldades, né, que é parte do tema, entre empresas enterprise ou empresas menores, você demora por volta de 6 a 7 meses para preparar um profissional para campo. Sim, para rampar ele, né? Execução. Exatamente. Então, assim, e aí sim, neste caso, aí a gente já pula para um outro degrau, que aí não é só soft como hard, porque aí você entra na formação técnica, né? Que entra essa questão de treinamento de segurança, os core values, os comportamentos, a visão, a missão e valores de uma companhia, né? E o outro detalhe que é extremamente importante, atrelando essa questão de uma contratação e a pessoa tendo essa parte da habilidade do soft skill. Pensando numa grande empresa que segue normas regulamentadoras, algumas pessoas conhecem como, por exemplo, NRs, né? NR que seja 6, que seja 10, que seja 10 CEP, que seja 12, que seja 18, que seja 20, que seja 30 e pouco, ou seja, você está falando desde cursos de equipamentos, né, de proteção individual, que é a básica ali de uma NR10, até, sei lá, segurança no trabalho com inflamáveis e combustíveis, vamos dizer, né? Então, por isso que a gente fala, além dessas questões dos soft hard skills, eu preciso que essa pessoa tenha essa habilidade, porque eu consigo enxergar que vale a pena eu fazer um investimento de um desses outros treinamentos, né? Hoje, para você capacitar, assim, basicamente um profissional em uma área de serviços, por exemplo, você não gasta menos de 3, 4 mil reais de investimento de algumas normas regulamentadoras no profissional. Curso de experimentação dele ali. Exatamente. E eu não estou entrando, por exemplo, num treinamento que há exigências de alguns segmentos e requisitos, por exemplo, para execução, como, sei lá, HILT ou treinamento de salvatagem, né, que são seguranças de plataforma, ou treinamento de escapes e helicópteros submersos. O investimento, que é uma das dificuldades também dessa questão do enterprise, é você, com essas habilidades de soft hard, da qual a gente tem que estar muito atentos numa contratação, o investimento financeiro, para que você utilize esse profissional daqui 7, 8 meses, né? Então, não é tão simples. Quando fala do ambiente de services, é algo muito diferente do que o transacional. Sim, bem diferente. Sim. Indo para essa linha, e aí agora indo para uma linha mais comercial, né? Você, por essas habilidades tão técnicas e tão aprofundadas e tudo mais, existe uma briga por preço e por valor também, como a gente tem nos demais mercados? Porque aí eu entendo que eu tenho um público mais restrito para isso. Então, primeiro, os serviços enterprise, eles são mais sensíveis a preço também? Tem essa briga por preço? Ou é de um jeito diferenciado? Como que funciona essa questão? Se é que você pode falar, lembrando que a gente está falando de uma organização gigantesca. Então, veja isso no nível de opinião que você pode passar para a gente. Não, ótimo. E estou tentando falar aqui de uma maneira macro também, sim, não por favor, especificando o ambiente da organização que hoje eu faço parte, né? Estou falando de uma maneira genérica. E está aí o meu papel dentro da organização, Lu. Uma vez que, se tratando de empresas de grande porte, é impossível, utopia, ter uma cobertura geográfica num país tropical. E para isso entra a minha função dentro da organização, que é o gerenciamento do ecossistema parceiros. Suporte para cobertura geográfica. Então, existe mercados e segmentos distintos. Existe mercado o qual vamos conseguir atender, e há uma necessidade, às vezes até licitatória, de grandes usuários finais que querem trabalhar com grandes empresas e grandes CNPJs. E estas empresas, elas não estão muito preocupadas com custo. É claro e evidente que sempre há negociação, sempre está fora do nosso budget, etc. Mas essas empresas, costumeiramente, elas já possuem
né, um OPEX, vamos dizer assim, isso tratando para service, né? Vamos pensar no transacional CAPEX e o operacional OPEX. Então, ela já trabalha numa provisão de negócio dentro de OPEX, visando uma grande organização, a qual, por todos os detalhes que eu comentei de investimento e etc., que você prepara um profissional durante 6, 7 meses para que ele esteja pronto para ir para o mercado, este grande usuário final, ele sabe que há, né, este passo a passo, este storytelling para você formar um profissional. Então ela provisiona um budget visando esses custos que é de uma grande organização. E aí, voltando à tua pergunta, existem os mercados emergentes, a qual não compactua, ou pelo menos ele não provisiona, né, dentro do OPEX dele, ele não tem o budget necessário, né, para contratar uma empresa de grande porte. E aí que entra o ecossistema de canais, onde você tem uma estrutura um pouco mais enxuta, com custos de estruturas, vamos dizer assim, dentro do seu P&L, o custo de estrutura mais baixo. Então, todo o custo de operação e o custo de pessoas, né, o SFC, ele é reduzido, e na ponta ele tem um custo menor. E além do custo menor, o ecossistema de canais, ele tem a possibilidade de agir como se fosse uma startup, né? Ele tem uma agilidade de fazer o negócio, do faturamento, de um cadastro de um cliente, de um atendimento, onde dentro desse ecossistema a gente tem um chamado de um usuário final, ele pega a caminhonete dele e consegue no mesmo dia, na mesma hora, se deslocar para este usuário final e fazer o atendimento, e com custo reduzido. Então, o que a gente utiliza dentro dessa rede do ecossistema? Primeiro, a estratégia da cobertura geográfica. Eu não consigo estar em todos os lugares no mesmo tempo, como empresa. E a rede de canais dentro do nosso ecossistema, ele consegue suportar essa demanda com baixo custo e agilidade. Boa. Perfeito. Assim, eu até... Em outros episódios, eu estaria tendo mais cuidado, eu teria pedido mais cuidado. Poxa, os termos, Aqui não, tá, gente? Porque o negócio é o seguinte, nós estamos aqui com um executivo de alto grau aqui dentro de uma das maiores organizações mundiais de serviços para a indústria, certo? Que a gente está falando de serviços para a indústria, a gente está falando aqui de prover energia, conexão, plantas fabris, é disso que a gente está falando. Então, para você aí que está assistindo a gente, que até gostaria de desenvolver a sua carreira em vendas, no sentido de altos executivos, né? Altas executivas, em empresas como a Schneider, é desse nível de complexidade aqui que nós estamos falando, entendeu? Então, de novo, em outras situações eu falei assim, não, vamos ligar a tecla SAP, aqui não tem tecla SAP não, entendeu? Tem que pegar Sabe que é legal? na história aí. Lembra quando a gente fala para você pegar o caderninho e anotar? É isso então, aí. Essa é a hora que você tem que pegar e anotar essa sopa de letrinha que ele está falando, que a gente não vai colocar tradução, e você vai lá no Google e busca para entender o que é. E sabe uma outra coisa? Às vezes tem empresa que está assistindo a gente que ela quer se tornar uma empresa prestadora de serviço, ela fala, quer saber? Eu vou vender para os grandes, porque lá o preço é maior e tal, as coisas são mais tranquilas. Então, você quer... Cara, se você não falar esse idioma, você nem começa a passar a conversa. Se você não tiver esse nível nem de preocupação, Sim. Se você não tiver esse nível de ocupação, você não joga esse jogo. Você não joga esse jogo. Mas aí a gente entra num nível de simplicidade que ele vai falar assim, pô, mas o que ele tá falando a gente entende por outro nome. Mas no jogo do Enterprise você tem que falar o nome que eles estão falando. Ele tá falando um nome que ele fala isso em 3, 4, sei lá quantos países. E aí as pessoas entendem a mesma coisa. Você percebe que um grande mal do brasileiro é ele pensar só pro brasileiro. E aí esse é um grande problema. Você vai falar isso você fala isso com um peruano, por exemplo, ele nunca faz um mercado vendendo para ele, porque não tem público. Ele pensa pro mundo inteiro. Então, o mindset do brasileiro tem que ser dessa forma. Eu preciso pensar em vender para o mundo para que eu possa atrair clientes maiores. E esse é um grande ponto. Ô Cris, aí deixa eu pensar. Assim, claro, o que você puder falar, mas como que um enterprise, uma empresa desse porte, faz para conseguir novos clientes?
Porque, claro, mas é fácil porque ela é grande. Cara, não é fácil. Às vezes o investimento para se gerar para se colocar um navio à frente é muito mais simples do que uma bicicletinha. Como que funciona isso no Enterprise? Tá. Bom, eu acho que é uma. Eu acho que é a sua pergunta é a Mega Sena, né? Eu acho que independente do é a pergunta do milhão, né? Porque mesmo com todo esse escopo, né, e com todo este conhecimento e toda essa tecnologia embarcada dentro de um profissional, de uma empresa de grande porte, as coisas não são simples, né? Principalmente se tratando de service, que é o que eu comentei, né? A gente trabalha no processo consultivo. A gente vende o que o cliente não vê, porque quando você está vendendo do transacional, de fato você está vendendo um produto e o cliente ele enxerga dentro daquela necessidade que aquele produto ele vai agregar valor, mas os serviços, principalmente na América do Sul, eu posso dizer que é algo que a gente ainda precisa se desenvolver muito, né? Então, o que a gente precisa fazer, eu acho que o que nós precisamos, o que a gente não faz e o que a gente precisa fazer. A gente precisa desenvolver novos tipos de serviços, que aí eu estou falando sobre serviços sair da base da pirâmide, Luiz. O que a gente enxerga como base de pirâmide? O corretivo e vendas de peças sobressalentes. Nossa, tá bom. Entendi. Então a gente... E aí, o que acontece? Isso para nós é serviço dentro do nosso... Vamos dizer, dentro da América do Sul. A gente enxerga. E aqui existe uma briga muito grande, entrando na tua pergunta, que é uma briga tanto das grandes corporações, quanto dos parceiros, que são menores. Porque é isso que, no fim das contas, paga a conta, no final do dia. Isso aí. A peça de reposição é o corre-corre para a indústria que não tem preventivo, e aí você tem que atender ele na urgência e pronto, acabou. Exatamente. E aí, entrando na tua pergunta, a gente precisa, nós como grande corporação, a gente precisa desenvolver habilidades e novos serviços do meio da pirâmide, para chegar no topo da pirâmide, que são serviços atrelados a diagnósticos, que aí sim eu consigo tornar intangível no tangível, porque eu consigo, através de medições, de sensores, de todo diagnóstico de um serviço de consultoria, mostrar para o meu cliente que aquilo é uma realidade e que aquilo está pré-acontecer. Então, e só aí sim começar a diferenciar, como se fosse deixar para a base da pirâmides. E eu sou responsável pelo canal, mas eu acredito que, de fato, por conta do custo e por conta dos investimentos, tem que estar na base da pirâmide. E nós, como grandes corporações, como você comentou, começar a trabalhar no meio da pirâmide para o topo da pirâmide, que são serviços de alta complexidade, que se justifica o valor do investimento no nosso profissional. Sim. Então, eu acho que está aí a resposta para a tua pergunta. Sair da base da pirâmide, que eu acredito que a grande maioria das empresas estão. Mas, você pega todas essas empresas multinacionais, às vezes, numa concorrência, num grande usuário final, para fazer a substituição de um inversor de frequência, para vender um ventilador de um inversor de frequência, para vender uma placa de potência, uma placa de disparo, ou um conjunto de baterias para um no-break, ou banco de capacitor para alguns equipamentos. Você concorda que, neste caso, requer uma certificação e um conhecimento técnico, mas ele não requer especialidade. E aí eu não tenho diferenciação do meu profissional para o profissional, por exemplo, do meu ecossistema. Então, eu acho que a resposta está no desenvolvimento de alta tecnologia, que sejam mais complexas, que estão voltados a tecnologias digitais, diagnósticos e serviços de consultorias, para que você consiga vender o valor agregado e que tenha essa proposta de valor para a grande indústria. Eu acho que está aí o diferencial.
Boa, boa. E você sabe, Cris, que aqui, a gente está no ABC Paulista, boa parte do ABC Paulista foi criado muito nessa linha. Então você tem aqui empresas e ecossistemas que foram criados para reposição da indústria. Sim. E aí está mudando a matriz econômica, a gente já passou por uma série delas, mas a última que a gente está vendo aqui, por exemplo, é o metal mecânico sendo substituído pelas empresas de celular por conta dos carros elétricos. E aí, quando você se depara isso, as empresas que foram constituídas dessa forma, sem inovação no seu processo, elas estão mudando o seu mercado ou fechando. Ou fechando. Porque ela não visualizou isso, ela não desenvolveu tecnologia, ela não agregou valor ao seu serviço, não colocou os seus OPEX para trabalhar de um jeito diferente, não investiu em CAPEX diferentes, e aí o que acontece? O mercado dela está acabando. E é isso, eu acho que indo nessa linha, quando o Cris falou muito bem, é colocar a inovação no seu processo também pode te garantir, ou pelo menos melhorar, amenizar o efeito da mudança da matriz econômica no futuro. Exatamente. Ô, Cris, porque assim, desculpa. Não, eu ia aprofundar um pouco nessa linha, mas indo para a linha do gerenciamento de pessoas. Porque assim, como a gente também fala muito para gestor aqui, né, Hugo? E boa parte dos nossos gestores, eles têm dificuldades de gerir um time de 2 pessoas, de uma pessoa, um time de 5, de 10. E esse time, normalmente, ele está ali, alguns no home office, outros no escritório. Só que assim, como que é fazer o gerenciamento de um time em lugares geograficamente muito diferentes, com complexidades diferentes e, claro, meta em cima, né? Como é que é fazer esse gerenciamento deste tamanho de time e dessa complexidade de time? E eu vou agregar um outro detalhe, Luiz, à sua pergunta. E também faz parte de toda a evolução, né, que a gente sempre tem, de gerações e gerações. Além de tudo isso que você comentou, existe a transição que hoje a nossa era vive de você incluir os early career dentro deste ecossistema. Então, você tem a dificuldade hoje, lógico, no meu caso, existe a questão do gerenciamento, e aí a gente pode falar do micro e do macro gerenciamento. Eu tenho diferenças, por exemplo, culturais, e aí ele não entra só em geração, ele entra em culturas, e você tem que entender sobre o escopo, né, e a cultura daquele país, como lidar com uma pessoa, onde é mais sensível ou não. E essa questão do early career, porque nós somos a geração que faz parte desta migração, onde você mescla senioridade com early career. Sim. E não é fácil. Mas uma coisa que eu aprendi durante todo este tempo, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, mas primeiro, você precisa liderar por referência, né? E você ser o exemplo do seu time. Sim. Eu acho que isso, você ser um líder inspirador. Porque quando a gente só fala, a gente está fazendo a página 43 do MBA. E eu acho que aí é a diferença entre um líder, um gestor e um chefe. É isso aí. Eu acho que quando a gente lidera por propósito e que você faz o engajamento do seu time, né, mostrando qual que é o propósito, se faz ou não sentido a execução daquele trabalho, e qual que vai ser, como que eu posso dizer, esse caminho que a gente vai percorrer e qual que é o fundamento daquele processo. Se você não tiver isso como líder, você está gerenciando como página 43 ou 72 do MBA. Né? Então, eu acho que é liderar por propósito. E liderar me fugiu a palavra agora. Meu Deus do céu. Não, tranquilo. Liderar por influência, né? E liderar por prática. E por não exemplo, simplesmente pelo... Exatamente. E aí sim,
e fazer com que esse time, que aí é uma dificuldade, ou na verdade aprendemos com essa questão da pandemia, né, e esse trabalho remoto, de você trazer o time para você, no sentido de você estar presente. Uhum. E você fazer com que seu time seja pertencente a todo o storytelling do processo. Então, eu faço parte. Eu sinto que eu faço parte tanto da construção e da execução deste processo. 100%. Se você não faz isso, né, o liderar por inspiração, o liderar por role model, vamos dizer, que é essa palavra que me fugiu, aí você não tem um time. Porque tem muitas outras coisas que são fáceis de a gente criar habilidades, mas esses detalhes são crucial para o gerenciamento de times diversos, e aí eu entro na questão da geração, do early career, dos seniors, de uma diferença, por exemplo, de gender balance, onde você tem profissionais do sexo feminino, profissionais, né, do sexo masculino e outras opções e orientações sexuais também. Então, tudo isso entra para que você tenha e construa a confiança e habilidades na condução de um time e o gerenciamento de um time. Eu acho que são detalhes cruciais quando a gente fala sobre a questão de liderança. É fantástico isso que você está trazendo, Cris, porque assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, nós temos que ser exemplo da fé que a gente professa. Certo? Então, não adianta, se você não for exemplo da fé que você professa, você é palavras ao vento, né? E uma coisa que você trouxe aí, que eu vejo, por exemplo, o professor Dado Schneider, um grande camarada, falando, e a gente esteve conversando outro dia sobre isso, que é a primeira vez que você tem 5, 6 gerações trabalhando na mesma empresa ao mesmo tempo. Exatamente. Não Exatamente. é? E isso é uma coisa que nunca na história da humanidade, né, nós tivemos 5, 6 gerações convivendo num ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Né? Então é uma coisa que só a gente está tendo agora a oportunidade de lidar com esse problema e achar saída para isso. E você está muito certo. E aprendendo, fazendo e aprendendo. São detalhes complexos de você entender o comportamento do early career, que é aquele comportamento que... E eu gosto, isso nos ajuda e nos motiva, porque ele quer o meu lugar amanhã, ele quer o meu lugar amanhã, e eu tenho que saber como tratar isso, trabalhar para motivá-lo e, ao mesmo tempo, entender que há um percurso para o desenvolvimento dessa senioridade. Você trabalhar e impulsionar a mulher para que ela rompa os bloqueios. Porque tem um detalhe muito importante, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele se propõe a se inscrever numa vaga, por exemplo, que está escrito lá, eu preciso de um inglês fluente, eu preciso ter o Excel fluente, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Ele tem 30% daquilo e ele faz a inscrição. A mulher tem 70% de tudo aquilo e ela fala, tá, mas tá falando que é avançado. E tá falando que é fluente, eu sou avançado. Então eu tenho a geração da mulher que eu preciso engajar e romper essa barreira e falar, olha, na verdade você é mais preparada do que alguns homens que estão inscritos nesta vaga. Olha só. Eu preciso motivar o sênior que hoje, por conta de tudo isso que está acontecendo e essas mudanças dentro das corporações, ele algumas vezes ele tem um sentimento de que ele não é mais útil. Olha. E que provavelmente ele está ali só para passar o conhecimento dele, que seja, né, para a quarta geração, como você falou, para a terceira, para a segunda e para o early career, e em breve ele vai ser convidado a ou se aposentar ou ser desligado da organização. E o médio, que é aquele cara que muitas das vezes até nós, como gestores, identificamos um potencial de desenvolvimento, né, na carreira profissional,
mas ele também ele não teve o gatilho. Ou no passado ele teve o gatilho e foi interrompido, ou por algum motivo, naquele momento da carreira dele, ele não teve êxito, então ele está ali, é o gigante adormecido. Então, boa. Esses são os desafios, porque nós temos muitos talentos que por conta... Eu costumo dizer que, assim, todo ser humano tem uma determinada resiliência, mas detalhes sutis, que pode ser uma palavra dentro do ambiente corporativo, um gesto, ou um momento, a gente adormece essa resiliência e esses gatilhos emocionais e faz com que a pessoa fique exatamente adormecida. Então esse é o desafio da liderança hoje, saber olhar cada detalhe de cada geração e como trabalhar o melhor de cada profissional dentro dessas gerações para que todos contribuam com o seu melhor, o maior potencial, né, do seu entendimento e da sua inteligência emocional e intelectual, para que a gente consiga compor um time completo. Será difícil, mas mais preparado para atingir o resultado proposto pela organização. Uma coisa que é muito interessante, que eu acredito que todos os gestores têm que trabalhar hoje dentro dessas questões das 5 gerações, como você mesmo comentou, é estressar, e eu posso dizer também, trabalhar naquele ambiente do incômodo, né? De você não se sentir cômodo. Sim. E despertar o potencial e o conhecimento dentro dessas diferenciações que nós temos, para que cada um traga o seu potencial e a gente consiga chegar no resultado do negócio, o bem comum para todos. Isso é muito importante. Caraca, hein? Foi uma aula. Nossa, agora não, eu tô com a tecla REC ligada assim. Tem palminha? Tem palminha? Esse é o momento das palmas. Show de bola, cara. Não, eu apertei a tecla REC aqui do lado, assim, vocês não estão vendo que a câmera tá de carro, não tá vendo. Pô, cara, que barato. É isso. Muito isso mesmo. É a nossa maior dificuldade, né? Você saber despertar o potencial de cada colaborador que você tem, de diversas gerações. Porque, olha, se tem uma coisa que eu acho super, assim... eu vejo isso por mim. Em alguns momentos na minha carreira profissional, nem sempre a gente estava no nosso melhor momento. Sim. Existe por detrás de um grande profissional uma pessoa. E essa pessoa sensível, que temos problemas pessoais, na família e etc. E nem sempre a gente está no nosso melhor momento. E às vezes a gente passa por momentos que faz com que a gente mude, né, este rumo da nossa vida. Mas eu acredito no ser humano e que cada ser humano tem algo a contribuir. O que a gente precisa fazer é trabalhar essa zona de conforto no sentido de não ser uma pessoa acomodada, né, porque todas as pessoas é capaz de contribuir com alguma coisa. E a diferenciação dentro de um time é o que traz esses despertar e estes conhecimentos diferentes de cada indivíduo que compõe o time em prol de atingir o resultado. Olha só que coisa interessante, que aula interessante. Se eu puder resumir aqui em alguns pontos, acho que ele colocou que para o bom gerenciamento de time multicultural, você precisa de presença, de exemplo e de empatia. São 3 pontos fundamentais que ele falou aqui. Agora, um ponto que eu acrescento aqui, e que é uma tradução também do que ele falou, eu estou traduzindo aqui para você que ainda quer entrar nesse negócio, senioridade não pode ser confundida com celeridade. Muitas vezes você, mais jovem, você tem celeridade, você responde as coisas mais rápido, e a senioridade, às vezes ela não vai responder tão rápido, mas às vezes ela vai fazer com que você evite ir para um lugar que você não precisaria ir. Então pior do que você ir para o lugar certo, devagar, é você ir rápido para o lugar errado. E a senioridade ajuda você nisso. A você não ir para os lugares que você deve ir, não fazer o que você deve fazer e poupar a tua energia, mas focá-la com certeza naquilo que realmente você precisa fazer. Cris, eu acho que está indo nessa linha, né? Eu quero acrescentar uma pergunta. Eu estava tentando achar o estudo, eu não achei, mas saiu um estudo essa semana da escassez de mão de obra como sendo o grande novo normal do mundo.
A gente vive isso, uma escassez geral de mão de obra, e aí a gente tem umas dificuldades, ou seja, serviços mais técnicos, eles têm uma tendência a não ter novos entrantes. Então a gente tem muitos serviços mais técnicos que a gente tem profissionais já sêniores e não tem novos querendo se formar nisso. E aí, por outro lado, a gente tem o uso das inteligências artificiais para demandar alguma certa parte. Então, nesse estudo estava uma tendência de essa escassez, ela tende a ficar cada vez maior, uma escassez de mão de obra cada vez maior na indústria principalmente, né? E aí eu queria o seu olhar, Cris, já que você vê outros países e outros lugares, se isso é uma realidade, se é uma realidade só brasileira ou se sim é uma realidade mundial e como que a gente lida com isso. Geral. Aí neste caso já não é somente Brasil, né? Ou América do Sul. Isso eu ouço essa dificuldade em termos globais, né? Nas reuniões que eu tenho a oportunidade de participar. A gente sempre costuma dizer, Luiz, que o mais difícil disso tudo, né? Quando a gente fala sobre essa escassez, é a gente ter o recurso certo, na hora certa, e disponibilidade. Uhum. Então você imagina, dentro disso, dentro desse contexto, de você garantir o recurso certo, a hora certa e disponibilidade, quando a gente trata de serviço, que eu preciso de um bom técnico que tenha este conhecimento, agora, para que ele executa esse evento, aí a gente entra nesse detalhe da escassez. Muito difícil. Eu vivia isso. E aí, desculpa te cortar, mas eu vivia isso também na época da empresa de programação. Isso já há 15 anos atrás. A gente já tinha isso, que era a grande mudança dos bancos, ou seja, os front-ends estavam muito desenvolvidos, tinham muitas pessoas desenvolvendo front-end, mas o back-end bancário, ele era ainda sistemas de tela preta. COBOL. E aí você tinha outros sistemas que os profissionais que estavam nesse mercado, eles já estavam há 30 anos, eram profissionais que já estavam aposentados, mas que não tinha profissional para desenvolver isso. É claro que isso foi mudando, mas agora para outras áreas. Então eu vou descer bastante o nível, tá? Mas você pega, por exemplo, pedreiro, não tem pessoas profissionais novos para isso. Você pega eletricista, não tem. Você pega serralheria, não tem. Você pega os serviços básicos, já não tem. E aí a gente está entendendo que os serviços médios de engenharia, os serviços técnicos também estão vivendo isso. E aí, quando a inteligência artificial ela vem para a gente tentar amenizar essa questão, mas a gente percebe que ainda é uma deficiência, é uma dificuldade. Principalmente quando a gente fala de serviço, isso tem dois fatores. Primeiro, em um certo grau, isso vai elevar o valor do serviço final, porque você tem escassez. Sim. Num outro, você também tem uma dificuldade danada de fazer a entrega. Faz sentido, Cris? Total. E eu vou fazer uma provocação. Opa, é nóis, a gente adora. Não, e é interessante isso, porque nós fizemos uma era a qual a tecnologia, ela também é questionada. Ela também é questionada. E aí não estou falando de tecnologia, por exemplo, como inteligência artificial. Eu estou falando, por exemplo, pela capacitação que a gente consegue fazer pelo YouTube. Porque se tem uma coisa que é super interessante na atualidade, é a gente ser autônomos e a gente ser autodidatas. Então você compra o guarda-roupa, entra no YouTube e monta. Então, esta tecnologia, por isso que eu falo de uma provocação. Nós temos muitos profissionais sendo formados em laboratórios. E aí laboratórios, desculpa por utilizar a plataforma YouTube, mas eu estou falando sobre YouTubes, qualquer outra coisa. Mas a qualidade na ponta e a experiência do cliente, né, seguindo todos os procedimentos conforme normas, né, e serviço de alta qualidade, ela não é tão simples. Então o que acontece na iminência, né, ausência dentro da dificuldade de qualificar e encontrar novos profissionais, a gente se depara com essa ajuda da tecnologia que nos atrapalha. Porque dependendo do treinamento, a pessoa ela consegue ter um conhecimento técnico verbal, ou ela se preparar para uma entrevista ou para vender algo para você através das tecnologias, através de parte do TikTok, parte do YouTube, e aí eu pego o YouTube
E aí, cara, você transforma um grande profissional. E no fundo, essa pessoa, ela não consegue garantir essa junção da qualificação, né, e certificação e o melhor nível de serviço. Isto não é tão simples. E nós estamos vivendo essa era. Uau. Existe, eu não tenho dúvida que você já entrevistou algum profissional que ele está baseado nessas ferramentas e tecnologias que eu estou falando. Sim. E no fundo, por trás, essa quando pessoa entra no não dia a tem dia, vivência. é isso aí. É o discurso do ChatGPT. Só Entendeu? fez uma pergunta a mais que o ChatGPT não perguntou, já era. Exatamente. Por isso que eu falei da provocação. Nós precisamos da tecnologia, mas hoje também ela é questionável. Sim. Muito. Questionável. Recentemente, então, nós precisamos ter a habilidade de entender se este profissional é o 43 ou 72 da página do MBA, da tecnologia, ou se de fato este cara é sênior pelo conhecimento que ele tem. Cara, e que ele adquiriu durante a trajetória profissional. Cara... não, já tá convidado para Puxa voltar, vida. porque não, e para sentar nessa mesa aqui com a gente, né? Próxima vez. Meu amigo, obrigado demais por isso. Olha, assim, antes da gente terminar, é o seguinte, não, o nome do programa é O Que Não Fazer em Vendas, então para todos os convidados e as convidadas que passaram por aqui, a última pergunta que a gente faz. Afinal de contas, nesse contexto de vendas enterprise, Cristiano Nazzaro, o que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas, isso independente no transacional ou nos serviços, ou em serviços, deixar de ouvir atentamente e genuinamente. Boa. É isso, né? Boa. Então, a venda só acontece quando ela atende uma dor estrutural crônica de um cliente. Quanto mais aculturado, melhor. Mas é isso, né? É disso que a gente fala em vendas, né? Escutar genuinamente. Genuinamente. Escutar genuinamente. Perfeito. Ouvir genuinamente. O contrário disso é o que eu comentei. Não ouvir ou não escutar genuinamente. Pô, porque show. se você não ouve, se você não escuta, se você não entende, você não desenvolve a melhor solução. E grandes práticas e técnicas e abordagem de vendas, elas estão muito mais constituídas em vender do que entender. Uhum. Então eu te vendo a Ferrari para ir para a praia. E, na verdade, você precisa de um transporte de locomoção. Então eu preciso te ouvir. Eu preciso entender. Boa. E aí Boa. montar uma solução para você que esteja dentro do espectro custo-benefício para sanar a sua necessidade. E não Excelente. exatamente fazer uma venda. Acho que a coisa mais bonita em vendas é você entendendo que a sua solução, ela não é a necessidade do cliente, é você ajudá-lo a apresentar uma outra pessoa, Boa. o concorrente, o seu concorrente, porque talvez ele tenha a melhor solução para aquele seu cliente. É isso aí. Ele Eu não é acho que tá aí apaixonante? o segredo. Não dá vontade de arrancar ele da televisão aqui e dar um abraço nele? Apresentar um concorrente se necessário, mas você ser fiel ao cliente, entender a necessidade dele e falar, dentro do meu escopo e esta tua necessidade, eu prefiro indicar um outro profissional de vendas da concorrência para sanar essa tua necessidade, porque eu não tenho uma solução para você neste momento. Boa. Acho que tá aí o segredo. Show de bola, Show de meu irmão. bola. Obrigado meu irmão. demais pelo teu tempo, por essa aula. Você viu quanto conhecimento, quanta sabedoria Nossa, cabe por isso nesse que eu homem? falei. Já tem que vir em outro episódio já, porque um não coube. Não A gente coube tem que fazer um aqui com vinho, porque esse também é um especialista em vinho, Olha sabia? só, E um olha dia só. ele vai contar essa história pra gente aqui e falar qual o melhor vinho pra cada momento da venda. Hã? Olha só, um episódio bom, hein? Interessante. E vai estar atrelado à harmonização. Harmonizando com o processo de venda, seria show de bola.
Muito bem. Exatamente. Olha, Cristiano, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua experiência. Esse é daqueles episódios que a gente também depois assiste um monte para estudar, para compreender. Com certeza já virou aqui, a casa é sua, Vamos marcar realmente aí um dia para você vir aqui presencialmente nos estúdios da VESA TV para gravar com a gente e nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer, Hugo, conhecer e é inevitável. Quero te conhecer pessoalmente, mesmo que eu não grave outro episódio, mas eu quero conhecer o estúdio de vocês e eu quero, antes de mais nada, né, agradecer você e o Luiz amigaço, de longa data, simplista, porque eu acho que cada um tem a sua habilidade, né, e tem o seu desenvolvimento aí durante esse período que a gente se conhece, mas o Luiz, para mim, é uma pessoa muito importante, o qual eu recorro muitas das vezes com dúvidas e com questionamentos e com direções, e isso é verdade, né? Ele mesmo está aqui que não me deixa mentir. E parabenizar, porque você tem uma coisa que é muito linda dentro dessa nossa era, é a questão da informação, essa questão da comunicação, e ter pessoas que se levantam, né, e que se desprendem o tempo para investir no que vocês estão fazendo. Eu tenho só que agradecer, que agradecer. Cris, muito obrigado demais, mesmo. Cara. Um beijo gigante para você, para tua família. Se você puder deixar uma rede social onde as pessoas te encontram, quem sabe as pessoas tenham mais dúvidas e possam te procurar, onde que elas te encontram, Cris? Tá. Tanto no Instagram como no LinkedIn, Cristiano Nazaro. Nazaro, Nazaro. É isso aí, Cris. Muito obrigado mesmo, de verdade. Você que está assistindo a gente, você que está aqui no ao vivo, ou você que está depois. Então, fique à vontade para falar com a gente, para falar com o Cris também, para tirar suas dúvidas, para colocar isso aí, ó. Anota bastante. Tem muitas siglas, muitos termos que você pode estudar. Então, você tem aqui uma aula. Então, tenho certeza que você acrescentou muito na tua vida, na minha vida, na vida do Hugo também. Um beijo no teu coração. Na próxima semana estaremos juntos aqui de novo às 21h30. Recados finais, Hugo? É isso aí. Obrigado demais. Valeu para você, nossa audiência. Próxima semana, novamente um episódio inédito às 21h30 e aguardamos vocês lá. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.